Olá a todos e bem-vindos. Eu sou o apóstolo Jonathan Fonseca e hoje, esta semana, nós queremos falar algo bem importante. Deus tem falado fortemente ao meu coração sobre a vinda de Cristo, a segunda vinda do Senhor Jesus a esta terra. Sabe que eu nasci num lar cristão, evangélico. Eu nasci numa família, os meus pais já eram cristãos evangélicos quando eu nasci. Fui criado na igreja, fui criado a ouvir a palavra. Eu recordo-me bem quando eu era criança de ir para a escola dominical, ouvir palavra, ir com os meus pais à igreja. No mínimo era um hábito, no mínimo aos domingos nós íamos todas as semanas à igreja. E uma das coisas desde criança que eu sempre ouvi falar foi que a vinda de Cristo estava próxima, ou seja, Jesus estava voltando. Eu lembro dos meus pais, familiares e pessoas ao redor conversarem comigo sobre isso e falarem e dizerem que a vinda de Cristo estava próxima, que o mundo ia acabar, por assim dizer, que Jesus vinha voltar a buscar a igreja, que os sinais dos fins dos tempos já estavam aí. Falavam de guerras, falavam de pestes, falavam de governos a entrar em choque uns com os outros. Eu sempre cresci com esta ideia, com este sentir que o mundo ia acabar, ia terminar, por assim dizer. Era aquilo que eu ouvia: o mundo vai acabar, o mundo vai terminar, Jesus vai voltar, vão acontecer coisas terríveis, vai haver guerras, vai haver Terceira Guerra Mundial. E eu desde criança eu cresci a ouvir aquilo. E então quando os meus pais ou familiares meus, ou mesmo na igreja, falavam sobre o Apocalipse, eu sempre aprendi a ver o livro do Apocalipse desde criança como um livro que falava dos últimos tempos. Eu já tinha aquela percepção que era o livro dos últimos dias. Mas acontece, estou falando um pouquinho da minha experiência pessoal, que uma vez, quando eu tinha 6 anos de idade, eu tive um sonho que Jesus batia à porta da minha casa. Ou seja, antes de eu saber que era Jesus, eu ouvi um bater de porta na minha casa. E nesse sonho, que foi muito real, muito nítido, como se fosse uma visão, eu tinha 6 anos, eu fui abrir a porta, e quando abri a porta da minha casa era Jesus que estava lá. E eu não sabia como é que a Bíblia o descrevia naquela altura, agora sei, mas a maneira que Jesus se apareceu para mim era tal e qual como a Bíblia o representa: alto, veste branca, resplandecente, com os braços abertos, com um sorriso e os seus olhos como que penetravam o meu coração e o meu espírito. E ainda que não me falou nada, não me disse nada com palavras, mas o seu olhar me dizia tudo. O seu olhar dizia que me amava, que eu era dele, que eu lhe pertencia e que eu ia servi-lo um dia. Depois dessa experiência, eu de criança comecei a ter várias experiências similares a essas, como que visões, sonhos de criança, e eu não entendia porque é que Deus me tinha escolhido para isso. E um desses sonhos que eu tive, eu sonhei com os últimos dias. Eu comecei a olhar para o sol e comecei a ver o sol num sonho que eu tive. Comecei a ver o sol a mudar-se, a ficar diferente. Comecei a ver as pessoas a entrar num desespero. Comecei a ver igrejas evangélicas a serem destruídas por cidadãos a começarem a partir e a destruir as igrejas evangélicas. E então o Senhor me dizia no sonho: eu venho buscar a minha igreja, são os últimos dias. E eu lembro-me num sonho particular que eu via pessoas manifestantes, como se houvesse uma revolução, a partirem igrejas, destruírem igrejas. E ao mesmo tempo, nesse sonho, eu via como um relógio em contagem decrescente. E quando esse relógio chegasse ao zero, o mundo inteiro ia acabar, o mundo inteiro ia ser destruído. Eu tive esse sonho mais ou menos quando eu tinha 6, 7 anos de idade. E eu não entendia porque é que o Senhor me escolhia para me dar essas experiências. E lembro-me quando o relógio estava contando 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quando veio o 1, eu pensei: pronto, agora acabamos, o mundo vai terminar. Quando veio o 0, no meu sonho, na experiência que eu tive, de repente eu e os meus da minha casa fomos elevados assim, como se entrássemos num elevador supersónico, elevámos e fomos arrebatados. E veja bem que eu tinha 6 anos, eu não entendia o que era o arrebatamento na perfeição, eu não sabia literalmente o que dizia o Apocalipse sobre o arrebatamento, mas
Quando eu fui arrebatado, o Senhor falou comigo. É assim que vai acontecer nos últimos dias. Vai haver aflição na terra, vai haver perseguição à minha igreja. Mas no momento certo, eu irei arrebatar a minha igreja. E sabe que agora que sou um pregador da palavra, agora que sou um pregador do Evangelho, entendo que Deus me escolheu não somente a mim, mas escolheu os pregadores da minha geração para fazermos parte daqueles que vão preparar a noiva, vão preparar a igreja para o encontro com o Senhor Jesus. Porque eu quero dar uma notícia para todos aqueles que me estão ouvindo e escutando. Amados irmãos, irmãs, ou todos aqueles que estão me ouvindo, mesmo que você não acredite em Deus, Jesus está às portas. Jesus vem buscar a sua igreja. Eu já sei que houve gerações antes da minha que também disseram o mesmo. Já em séculos passados houve pessoas que pregaram o mesmo. Mas eu quero dizer que Jesus está mesmo voltando, porque os sinais estão aí. Nós podemos ver, um dos sinais que está acontecendo, que Jesus disse na sua palavra, é que o amor de muitos se esfriar. Nós estamos vendo pastores esfriando na sua fé, líderes esfriando na sua fé, igrejas fechando, pessoas perdendo a sua fé, a sua confiança em Deus. Estamos a ver aquilo que disse a palavra, que disse Jesus: guerras, rumores de guerras, fomes, pestes e mais do que tudo, estamos a ver a perseguição à igreja. Nunca a igreja mundialmente foi tão perseguida. Se alguém em casa acompanhou os últimos acontecimentos daqueles irmãos na fé no Egito, que foram raptados, levados até à Síria, que foram mortos, que foram decapitados brutalmente, outros que estão a ser queimados. Tivemos a ver na Arábia Saudita, um dos líderes religiosos muçulmanos decretou e ordenou que todas as igrejas fossem destruídas na Arábia Saudita. Meu irmão, estamos nos últimos dias. Jesus está voltando. E uma das coisas, um dos sinais fortes que Jesus está voltando, é que a Bíblia diz que seria como nos dias de Noé. Todos casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam, ou seja, não estavam nem aí para a vinda de Cristo. E de repente, como o ladrão da noite, Jesus veio buscar a sua igreja. Esta é a palavra que eu quero dizer para vocês. Esta é a mensagem que nós vamos falar esta semana. Jesus está voltando. Jesus está vindo buscar a sua igreja. A pergunta é: eu estou preparado? Você está preparado? A nossa casa está preparada? Como é que está a nossa vida com Deus? Meu irmão, minha irmã, como é que está a nossa vida com Deus? Como é que está a nossa intimidade com Deus? Como é que está a nossa comunhão com Deus? Jesus está voltando, mas a pergunta é: eu estou preparado? Você está preparado? Vamos preparar a nossa vida, porque em breve Jesus vem buscar a sua igreja. Deus abençoe. Okay.